Olá, eu sou o Anderson Souza e eu quero te dar as boas-vindas à Semana da Inovação na Recuperação Tributária 4.0. E antes de começarmos com o que vamos tratar por aqui, quero que você conheça um pouco da minha história e como esses passos foram importantes para que eu conseguisse me instalar nesse mercado, e espero que sirva de inspiração para você que está aí assistindo do outro lado. Isso mesmo. Tudo isso, na verdade, começou quando eu tinha apenas 13 anos de idade. Comecei bem cedo no mercado de trabalho. Meu pai teve AVC muito novo, com apenas 48 anos de idade. De lá para cá não conseguiu mais retornar ao trabalho. Então a empresa que meu pai trabalhava me contratou para poder ajudar em casa, já que nós poderíamos passar uma certa dificuldade. E aí nessa empresa eu atuava como auxiliar administrativo. Foi os primeiros contatos que eu tive com notas fiscais, fazendo lançamentos de notas, dos livros fiscais, fazendo emissão de nota fiscal, aquele primeiro contato, vamos dizer, com a escrituração fiscal. Comecei a conhecer o que era nota fiscal naquele momento. Infelizmente, aos 51 anos de idade, meu pai veio a falecer. E nessa época nós morávamos em uma cidade do interior de São Paulo, que chama Cordeirópolis, na verdade, né? Com o falecimento do meu pai, eu continuei trabalhando, estudando, né? Agora, mais do que nunca, eu precisava daquele trabalho, precisava daquele emprego, pois meus irmãos já tinham constituído família, já não estavam morando mais em Cordeirópolis, já estavam morando em São Paulo, e a gente precisava viver, no final, acabou ficando só eu e minha mãe, né? Mas a solidão bateu forte na minha mãe e nós resolvemos voltar para São Paulo, foi difícil ficar por lá, ficar mais próximo da família e tudo mais. Bom, cheguei em São Paulo e trabalhei de tudo que vocês possam imaginar. Fui empacotador de mercado, auxiliar de relojoeiro, trabalhei em buffet infantil, foram tantas profissões, mas nunca eu deixei de lado os estudos. Acho que até pelo fato da precisão, eu precisava estudar, era a minha única salvação que eu tinha, né? Eu não tinha dinheiro para fazer faculdade, então eu aproveitei o segundo grau, que naquela época trazia junto o curso técnico de contabilidade, e acabei me formando com um técnico tirando o CRC. No qual tenho até hoje, para falar a verdade para vocês, eu só consegui entrar na faculdade quando eu tinha 26 anos de idade. Foi o que a vida proporcionou e graças a Deus, porque eu aprendi muito com tudo isso. E se tem uma coisa que eu posso falar para vocês com certeza e afirmar aqui, eu sempre amei estudar, mas infelizmente eu não tive muitas condições financeiras para isso. A vida me mostrou que quem quer chegar basta querer. A minha vontade que eu tinha de estudar era tão grande que qualquer função que eu executasse dentro de uma empresa, eu me destacava, porque eu sabia que era a forma que eu poderia concorrer por uma vaga melhor dentro da empresa. Exatamente isso. Eu me esforcei, fui até quando eu cheguei na advocacia. Na verdade, essa advocacia atuava na recuperação de crédito tributário. Foi muito interessante essa história. Ó, presta atenção muito bem nessa história que ela foi muito legal. Existe uma rua aqui em São Paulo chamada Barão de Itapetininga. Nessa rua se concentravam as agências de emprego. Hoje não existe mais, né? Hoje é tudo pela internet e tudo mais. Mas essa rua existe e naquela época as agências eram fortes lá. Passei o dia andando lá, entregando currículo, fazendo entrevista. Almoçava o tradicional dog com 2 salsichas por apenas R$1 ou churrasco grego. E você ganhava o suco grego, olha que maravilha que era tudo isso, né? E uma dessas agências me perguntaram se eu podia realizar viagens curtas, de 1 a 2 dias. Eu disse, claro que eu posso, estava precisando trabalhar, precisava dar uma vida para minha mãe. Fiz a entrevista, fiquei encantado com a advocacia, porque era na região da Paulista. Imagine um cara que chega do interior, podendo trabalhar numa advocacia na região da Paulista, lá na Alameda Santos. Falei, poxa, acertei na veia. E me contrataram aquele dia. Aí surgiu a primeira viagem para o Rio de Janeiro. Me ligaram, Anderson, você está disposto a começar? Vai ficar 15 dias no Rio de Janeiro. Inclusive, era para trabalhar na AGA, aquela empresa de gases que tem lá na Avenida Brasil. Nem sei se tem hoje lá, mas isso era em 2002. Minha mãe surtou. Nós éramos do interior. Queriam me levar para o Rio de Janeiro. Era só eu e ela. Não queria que eu fosse de nenhuma forma. Inclusive, achava que iam me prostituir lá. Olha só. Eu falei assim, mãe é mãe mesmo, né? Achou que ia me prostituir. Olha isso, né? Mas tudo bem. Ninguém me prostituiu, tá, gente? Fui na marra mesmo. E com apenas 19 anos de idade, somente com 2º grau e um técnico contábil, lá eu fiz carreira. Comecei de baixo, tirando cópias de notas fiscais, auxiliando no administrativo, até chegar a atuar na liderança nas prestações de serviço. Lá nós atuamos em empresas como Fiat, Pfizer, Iveco, Valtra, Usina São João,
Poxa, Luma, aqui lá do Espírito Santo, enfim, viajamos o Brasil. E foi em 2008 que eu já havia me desligado nessa época da advocacia e com ele veio a explosão da substituição tributária. Muitas empresas tiveram dificuldade de atuar com esse novo modelo de tributo e foi numa indicação de um amigo que eu fui forçado a abrir meu primeiro escritório. Na verdade, algo que mudou a minha vida, pois eu já havia me desligado da advocacia por conta de uma forte crise. E nessa prestação de serviço, quando eu identifiquei mais de R$700 mil de tributos pagos indevidamente em operações de PIS e COFINS monofásico, de uma empresa que era do presumido, que fez até o contador que trabalhava para aquela empresa ser demitido e fez com que a empresa me contratasse, foi nesse momento que eu surtei, porque aquele cara fez eu montar o meu escritório. Mas olha isso, olha que interessante isso. Me contrataram para analisar a substituição tributária e, na verdade, o maior problema da empresa estava no PIS e COFINS monofásico, que estava sendo tributado indevidamente. Isso é muito interessante, porque esse cliente, na verdade, que me fez abrir o escritório de contabilidade, porque ele disse assim, você vai assumir minha empresa. Eu tremi inteiro, porque ele falou que era absurdo ter pago R$700 mil a mais, sem ele saber que existia esse benefício. Eu falei, eu não tenho escritório de contabilidade, mas agora você passou a ter. Ele me deu 30 dias para a gente começar e graças a Deus até hoje ele é meu cliente, um grande amigo, o cara que mudou a minha vida me colocando no mundo do empreendedorismo. Gratidão eterna, Sr. Sérgio, da empresa Ferrari Tratores. É claro que isso pode gerar um pouco de segurança para quem está nos primeiros anos da carreira, né? Que era o meu caso, né? Como empreendedor. Mas como eu tinha CRC como técnico contábil, provei com os meus serviços minha capacidade, eu decidi dar esse passo importante que foi importante para mim, que é importante para mim até hoje. Foi assim, vendo todas essas empresas que surgiram no meu caminho, tinham a mesma dor que o seu Sérgio da Ferrari Tratores tinha. Todas elas pagavam os seus tributos indevidamente. Então eu resolvi em 2013 criar a Arte Fiscal. Separei a contabilidade geral, né, vamos dizer assim, da recuperação tributária. Uma empresa focada num ramo específico que eu sigo firme até agora, que faz toda a diferença no meu negócio. Mas agora que você conheceu um pouquinho da minha história, vamos falar sobre os detalhes do que você vai ver durante essa semana. Durante essa série de vídeos que eu vou te ensinar sobre o meu modelo de negócio que eu aplico aqui na minha empresa e que me ajudou a fechar mais de 100 contratos por mês com o Simples Nacional, por exemplo. Vou te mostrar também a metodologia que eu uso, que já recuperou mais de 200 milhões de crédito em todos os regimes tributários. Exatamente. E tudo isso que eu vou te ensinar será de forma gradativa, sem que você tenha que largar o que está fazendo agora e se dedicar só a isso. Pelo contrário, eu vou te ensinar você a dar o passo a passo até você chegar ao patamar que eu quero que você chegue. Você vai aprender comigo o que é a recuperação tributária na prática e por que a existência dela é essencial para que as empresas dos seus clientes parem de pagar tributos indevidos. Assim, convertendo-se não só em retorno financeiro para o seu cliente, mas para você também. Porque é o negócio dentro do mundo contábil que gera mais caixa, tanto para o seu cliente quanto para o seu negócio. Você vai aumentar o seu faturamento cada vez mais, tá? Agora nós vamos dar início à recuperação tributária, tá? E por que você deve pensar seriamente em entrar nele? Isso é muito importante que você entenda, tá? Então eu vou explicar para você agora o que é a recuperação tributária e por que você tem que estar nesse mundo. Beleza? Vamos lá então? Quando a gente fala de recuperação tributária, nós estamos falando basicamente em buscar os créditos que as empresas pagaram indevidamente nos seus últimos 60 meses. E esse indevidamente pode ocorrer por vários fatores. Primeiro, pode ser que a empresa não tenha conhecimento técnico por ter deixado passar aquela oportunidade. Pode ter sido erro de escrituração. Pode ter sido que a legislação mudou no decorrer do caminho e não foi atualizado seu cadastro, não foi atualizado os parâmetros, não foi atualizado tecnicamente a empresa que presta serviços contábeis, etc. Pode ser inúmeras situações, como por exemplo, algo que não podia naquele momento e depois com uma ação judicial se criou uma tese tributária e através daquela tese tributária passou a ter direito àquele assunto. Então podem ter vários componentes, situações que vão fazer aí a empresa poder ter créditos a ser recuperado. E é isso que você tem que entender.
Porque isso é muito importante para o seu negócio. Porque é aí que está a grande mina de ouro. E muitas vezes essa mina de ouro está dentro da sua empresa e você não viu. Ou você não viu que você pode atuar dentro desse nicho de mercado e também não percebeu isso ainda, tá? Então é disso que nós vamos tratar em todo o nosso trabalho que nós vamos fazer aqui na Semana da Inovação da Recuperação Tributária 4.0. Nós vamos iniciar, claro que por um segmento, que eu quero que você ganhe dinheiro rápido, para que você reinvista e você comece a dar passos maiores. O que é importante, eu quero deixar claro já no início da nossa aula de hoje. Todo mundo acha que recuperação tributária é trabalhar com Simples Nacional. E hoje, você vai ter uma aula do Simples Nacional, porque vocês me pedem e eu sigo o que vocês me pedem. Vocês me pedem, eu vou lá e faço. Vocês me pedem, eu vou lá e faço. E é isso que nós vamos fazer hoje. Hoje eu vou dar o Simples Nacional para você. Você vai sair daqui sabendo o que tem que fazer com o Simples Nacional. Mas não se confunda com uma coisa. Escritório de recuperação tributária, ele vai muito além de se atuar no Simples Nacional. E é isso que nessa semana você vai entender. Eu quero te provar, eu quero te mostrar que você vai montar um verdadeiro negócio de recuperação tributária. Então é importante que você entenda quais são as oportunidades que existem, como que você vai atuar e como você vai fazer. Beleza? Então depois dessa explicação, acredito que você começou a entender o poder que se esconde por trás desse mercado que ainda não é explorado por todos aqueles que fazem parte do nosso ramo de mercado. Seja ele o contábil, seja ele o jurídico, ou seja ele qualquer outro segmento que queira atuar na nossa área. E eu acredito que se você está aqui comigo nesse instante, é porque você acredita que você pode fazer pelo seu negócio, ou que o nosso mercado precisa de mudança e você quer entrar nessa mudança comigo. Então saiba que essa série de vídeos foi pensada em você, que já está atuando na área tributária, na área contábil, na área jurídica, não importa se você está atuando ou queira atuar. É para você que está no início de carreira e deseja dar os seus primeiros passos como estrategista. Porque eu vou te dar uma metodologia com estratégia comprovada que vai fazer diferença dentro do seu negócio. Porém, antes de entrarmos na nossa primeira aula, eu quero estabelecer aqui um compromisso, não somente comigo, tá? Mas com você também, tá? E por que disso? Nada do que eu falar aqui fará sentido se você não aplicar exatamente o que eu vou passar aqui nos meus conteúdos, nos meus vídeos, na minha série de vídeos aqui para você. Nós sabemos que não existe resultado que vai fazer negócio assumir um patamar enquanto permanecer apenas na teoria. Isso é fato, isso está claro para nós. E o que eu estou trazendo aqui vai além do que você já viu na faculdade, nos cursinhos livres, nos livros que você já leu sobre o assunto, enfim. Esse modelo de negócio que já ajudou inúmeros negócios da contabilidade, do mundo jurídico, inclusive várias empresas que estavam perdidos aí, com medo de fecharem as portas, desmotivados, sem saber que rumo seguir. Só isso aqui já vai mostrar que, de longe, isso pode ser aplicado em qualquer negócio desses ramos que eu citei agora. Eu tenho alunos, por exemplo, que são representantes comerciais e estão ganhando dinheiro com a recuperação tributária. Não importa se o modelo de negócio é apenas você, ou se você já possui um escritório, tudo que você vai receber de mim nesses conteúdos pode ser adaptado para todos os portes de empresas contábeis de advocacia, ou seja, o modelo de negócio que você for querer para você. Sabe qual que é o melhor modelo de negócio? Aquele que traz resultados para você. Esse é o melhor modelo de negócio, tá? Eu sei que foram momentos realmente difíceis que passamos nesses últimos tempos, e você já deve estar cansado até de tudo isso, né? Que vem aparecendo nos jornais. Eu mesmo, particularmente, não aguento mais ouvir tanta notícia de desgraça que nós vivemos esse ano. Mas, por isso, chegou a hora de mudar. Mudar esse cenário, trazer um panorama de esperança que vai mudar essa situação para uma melhor esfera, sua esfera profissional. É o que nós desejamos, que essa semana seja revolucionária para você, que mude a forma de você pensar, a forma que você agir. E vamos ser sinceros aqui, tudo que você faz tem um impacto direto ou indireto no seu negócio. E não adianta fazer o máximo de esforço sem saber qual o melhor modelo para a sua empresa. Por isso, estamos aqui juntos para que eu possa dar a melhor direção para você e fazer com que você pare de gastar suas energias com o que não ajuda no seu crescimento. Se você está comprometido, na verdade, comigo e com você, sobre tudo o que eu falei até aqui,
finalmente nós vamos dar início à primeira aula da Semana de Inovação da Recuperação Tributária 4.0. Esse é um acordo que nós temos aqui. Nosso tema de hoje será como aprender na prática e fazer a recuperação tributária no Simples Nacional, com um modelo que fecha mais de 100 contratos por mês. Olha isso, mais de 100 contratos por mês. Eu imagino que você deve estar se perguntando assim, é claro, né? Sobre como eu alcancei essa quantidade de contratos, e eu já vou adiantar para você que não se trata de nenhuma mágica ou atalhos ou algum tipo de fundamento ou máfia, como já falaram aí. Isso é máfia, não se trata de nada disso. Tudo ficará mais claro para você quando você entender todo o processo que será mostrado aqui nessa semana, não só nessa aula, nessa semana. O que eu vou te mostrar aqui se trata de algo que fui construído e lapidando ao longo dos meus 15 anos de experiência através das empresas onde eu trabalhei até chegar ao escritório. Como eu contei no início lá para vocês. Então não existe nenhuma mágica nesse sentido, tá? Então nós vamos abordar as oportunidades tributárias das empresas do Simples Nacional, que é o nosso primeiro passo hoje, tá? Que são empresas como farmácias, autopeças, comércio de bebidas frias, tá? E a lista continua, vou ter um monte de oportunidade, tá? E é aqui que você vai entender como essas empresas do Simples Nacional podem recuperar tanto PIS e COFINS monofásico como ICMS por substituição tributária, tá? Eu mencionei esses exemplos aí acima, mas existem outros segmentos onde você pode começar a recuperar esse modelo de tributo e alavancar seu faturamento. O importante é isso, para que você alcance novos horizontes, tá? Então, por exemplo, vou te dar mais segmentos aqui, ó. Comércio geral de autopeças, farmácias, comércio de cosméticos, bares, mercearias, padarias, mercado, lanchonetes, que mais? Lojas de conveniência, ou seja, qualquer revenda de bebidas frias. E tem bebidas frias, é um comércio, tem oportunidade dentro do Simples Nacional. Pet shop, que vende a parte de medicamentos para os animais, os postos de combustíveis, enfim, tá? Enfim, tem uma aí, ó, um monte de oportunidades para você. Mas vem um detalhe aqui importante, tá? Esses segmentos fazem parte de um grupo dos que mais pagam impostos indevidos no Simples Nacional. Acreditam nisso? E o que significa isso para você? Significa tudo. Tudo. Significa tudo. Significa que nele se escondem as maiores possibilidades de ganho que você pode aplicar nesse modelo. Que está aprendendo agora aqui junto comigo. Exatamente. Se tudo isso for alinhado com esse método que será mostrado aqui, será possível atingir uma série de segmentos pensando em como alcançar uma boa carteira de clientes em questão de tempo. É só questão de tempo. Porém, nós temos um detalhe aqui muito importante que você deve considerar aqui, e eu percebo com isso que é constantemente que me perguntam. Direto eu recebo essa pergunta. Anderson, vamos lá. Como eu identifico essas oportunidades? Aonde eu devo procurar para saber se essa empresa está pagando ou não esses tributos indevidos? Como eu posso oferecer esse serviço para fazer a recuperação? Como que eu falo para o meu cliente que eu fiz o trabalho errado e agora tenho que recuperar? Calma. Já ficou claro que existem grandes possibilidades no Simples Nacional. E é disso que nós vamos tratar a partir daqui. Tudo será uma consequência que fará parte de um processo que você vai aprender, tá? Que nós já vamos entrar na nossa aula prática, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu vou mostrar aqui com isso. Acontece de uma forma muito prática e objetiva, tá? Será entender, além de não ser nenhum mistério, na verdade, entretanto, muitas empresas não possuem um método como esse que eu vou passar aqui para que vocês possam aproveitar essa oportunidade. Agora, você terá um processo claro para atuar nesse ramo da recuperação tributária. O que você precisa fazer é aprender. E isso eu vou fazer agora aqui com você. Vou mostrar para você como que você vai começar a atuar no regime do Simples Nacional e depois nós vamos instruindo e instituindo novos regimes durante a semana aí da recuperação tributária. Vamos falar do empreendedorismo, vamos falar de gestão, processos, pessoas. Você vai entender muita coisa que vai começar agora e na prática. Então vamos lá aprender. Bom, galera, então nós vamos entrar na prática agora da parte de recuperação tributária do Simples Nacional. Então nós vamos falar de dois tributos aqui, PIS e COFINS e ICMS-ST.
Nós vamos começar pelo PIS e COFINS. Lembrando que essa aula ela é voltada ao Simples Nacional. Então, nós vamos aqui tratar só do Simples, tá? Não vamos encavalar os regimes tributários. Nós vamos ir avançando no decorrer aí da nossa semana, legal? Então, aqui eu vou te passar o entendimento, como que você vai identificar essas oportunidades, por que eles existem, para depois a gente vai vir para a parte de tela que eu vou ensinar vocês a fazer o cálculo, como que vocês vão calcular esse crédito, tá? Falei para vocês que vocês vão ganhar dinheiro essa semana e nós vamos começar já na primeira aula, certo? Então acontece o seguinte, ó, no regime do PIS e COFINS monofásico, nós temos as duas pessoas jurídicas que podem fazer a saída, a primeira saída dentro do território nacional. Ou é a indústria ou o importador. A indústria ou importador, quando ela faz a venda, ela vai fazer a venda, né? Pode ser para uma outra indústria, pode ser para um distribuidor, pode ser direto para um varejista, mas nós vamos criar aqui uma cadeia, tá? Nós vamos criar uma cadeia para facilitar o entendimento. Então vamos colocar aqui que ela vende para o distribuidor, e o distribuidor vende para o varejo, e o varejo vende para o consumidor final. Uma cadeia simples, mas que na realidade funciona muito bem, tá? Vai ficar claro para você entender. A indústria importadora, indiferente do seu regime tributário, quando o produto está classificado como monofásico, e como que ele está classificado? É pela NCM, tá? NCM é aquela classificação fiscal que está lá na nota, tá? Então, lá na nota fiscal tem a NCM, que é o registro do produto. E aquele registro lá, aquela NCM, aquela informação, você vai entrar na legislação do setor, do segmento que o seu cliente atua, e vai verificar se ele é monofásico ou não, tá? Mediante aos segmentos que já são monofásicos. Anderson, quais são esses segmentos? Tabela 4.3.10 do SPED, ela te dá todos os segmentos e as classificações fiscais que são monofásicos, né? Autopeças, medicamentos, cosméticos, bebidas frias no varejo, no distribuidor não, é o único caso que é diferente, tá? Então lá na tabela 4.3.10 você vai ter todo esse cenário lá, tá bom? Então aqui, ó, a indústria importador, quando o produto ele é monofásico, ele está obrigado a pagar uma alíquota elevada. Então ele paga 2,2 de PIS e ele paga 10,30 de COFINS. Uma alíquota normal do lucro real, ela é 1,65 de PIS e 7,60 de COFINS. Então, percebam aqui já é uma alíquota elevada. Por que ela é elevada? Porque todo o pagamento do PIS e COFINS está concentrado nesse cara aqui, ó, no importador e na indústria, tá? Então, aqui, no distribuidor, no varejo, até chegar ao consumidor final, ninguém deve pagar mais PIS e COFINS. E aí vem o grande problema, tá? O grande problema ou a grande oportunidade, aí é a sua forma de pensar. Eu vejo como uma grande oportunidade. Esse cara aqui do varejo, geralmente, tá? Esse cara aqui é tributado pelo Simples Nacional. As autopeças, as farmácias, as drogarias, as lojas de conveniências, né, que vendem bebidas frias, os mini-mercados, mercearias, padarias, enfim. Todos esses segmentos têm lá os seus produtos monofásicos. Então esse cara aqui, ele vai lá, ó, e recolhe os seus impostos, seus tributos pelo Simples Nacional. E como que ele recolhe isso? Ele recolhe por uma guia que chama DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Dentro da guia DAS, existem lá todos os tributos federais, tá? Quais são eles, Anderson? IPI, PIS, COFINS, IRPJ, contribuição social, tá? Todos os federais. Lá tem os estaduais, né? O estadual, né, para ser mais claro, que é o ICMS. E lá nessa guia também, que já está englobado, o municipal, que é o ISS. Então, dependendo da atividade da empresa, ele vai ter os impostos federais e o estadual incluso, se ele é um comércio. Se ele é um prestador de serviço, ele vai ter o federal e o municipal. Então, em uma única guia de arrecadação está englobado todos esses tributos. E aí, no DAS, quando você faz um recolhimento lá, por exemplo, de R$10 mil,
Tá? O contador apurou lá 10 mil reais para pagar de DAS. Legal. Nos 10 mil reais, vai acontecer o seguinte, vai fatiar esses 10 mil reais, cada parte para um determinado setor dos tributos. Então, por exemplo, vamos melhorar essa colocação. Cada fração desses 10 mil reais vai ser destinada a um tributo. Então, por exemplo, desses 10 mil, uma parte vai para imposto de renda, outra parte é contribuição social, outra parte é PIS, outra parte é COFINS, entenderam? E o que acontece? Se já tem PIS e COFINS aqui, dentro do DAS, e o produto é monofásico, ele já foi pago aqui, ó, pela alíquota elevada. Então, quando a contabilidade vai fazer a apuração desse valor aqui, ela tem que segregar. Então, ao invés dela tributar sobre o faturamento integral da empresa, fala, ó, a empresa faturou 100 mil reais, um exemplo. Aí vai lá e tributa os 100 mil reais, ela tem que segregar pela NCM. Por quê? Pode ser que dos 100 mil reais, 60 mil é monofásico e 40 mil é tributado. Então, como que vai ficar essa conta? Referente aos 60 mil, ele vai tributar todos os tributos, né, que está lá no DAS, e referente aos 60 mil do federal, não vai ter o PIS e COFINS. Então, esse cara aqui vai morrer. O que vai acontecer? O seu DAS vai reduzir, tá? Então, entenderam até aqui, né? Então, veja o que acontece, ó. Deixa eu limpar minha tela aqui. Então, veja o que acontece, ó. Vamos imaginar uma situação em janeiro de 2017. Vamos lá, 2017. Janeiro de 2017. O cara faturou 100 mil reais. Estou supondo valores aqui, tá, gente? Só para ficar claro o entendimento. Vamos imaginar aqui que aconteceu o seguinte. Ele declarou, eu vou até marcar aqui, ó. Ele declarou no PGDAS. O que é o PGDAS, Anderson? Programa de Geração do DAS. É onde a gente faz a obrigação acessória para gerar a guia do DAS, que é a guia de recolhimento, tá? Então, é no programa de geração do DAS. Então, nesse programa de geração do DAS aqui, ele foi e tributou 100 mil reais. Tributou 100% dos produtos. E aí, ele foi lá e recolheu, sei lá, vou colocar aqui, 18 mil reais. É suposição, tá, gente, de valores, tá? Recolheu 18 mil reais. Aí você aprendeu na Semana da Recuperação Tributária, Semana da Inovação e Recuperação Tributária, 4.0, você foi lá e falou, poxa, aprendi que há uma oportunidade de negócio aqui. Você pegou esses 100 mil reais de faturamento, você solicitou para o seu cliente o XML. O que é o XML, Anderson? É o documento da nota fiscal eletrônica, tá? É um arquivinho da nota fiscal eletrônica. Aí você transportou ele para um Excel, que eu vou ensinar vocês a fazerem isso, e você vai ter a composição desse faturamento por NCM. Aí você identificou que 60 mil é monofásico e 40 mil é tributado. Aí o que você fez? Retificou o PGDAS. Você segregou a informação. Ao invés de deixar 100% tributado 100 mil, você segregou. Você falou, fisco, eu vou refazer a obrigação. Porque 60 mil é 100% tributado. 40 mil não deve ter tributação dos monofásicos. Porque meu cliente está comercializando um produto monofásico que não deve sofrer a incidência da tributação. E o fisco, ok, né? Está na lei. É claro que você não vai fazer essa solicitação para o fisco, tá? Eu estou aqui colocando toda a situação para que você possa entender, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai apenas retificar o PGDAS fazendo isso, tá? Você não vai ter esse bate-papo aqui com o fisco, não, tá? Fiquem tranquilo. Aí você fez isso aqui. Aí vamos supor que dos 18 mil que era, caiu para 15. Aí você retificou o PGDAS. Você retificou e falou para o fisco, fisco,
Em janeiro de 2017, o tributo que eu devo pagar é 15 mil. Só que eu paguei 18, porque eu tributei 100%. Aí o fisco vai falar, beleza, você tem a oportunidade de pedir a restituição. Então, essa diferença de valores aqui, que é 3 mil reais, você vai fazer o pedido de restituição ou compensação. A restituição, ele cai direto na conta do cliente, na conta corrente da pessoa jurídica, não da pessoa física, pessoa jurídica. Então, quando você retificar o PGDAS, lá no próprio portal do Simples Nacional, você vai ter a opção de fazer a restituição. E aí você vai ver que esse valor já vai estar liberado para você fazer o pedido da restituição. Anderson, demora a cair na conta do meu cliente? A legislação diz que é até em 60 dias. Mas na prática ocorre em 30 dias, 45 dias. Se você faz num mês, cai no outro. Quando que não vai cair? Quando o cliente tem parcelamento em aberto, porque daí ele vai pegar todo esse crédito e vai compensar no parcelamento e vai pagar só a diferença. Ah, Anderson, quanto tempo isso acontece? Aí a gente já não tem prazo, tá? Pode ser que você tenha que ficar brigando com o fisco lá, indo lá, batendo na receita. Pode ser que ocorra automático. Pode ser que vão te liberar quando acabar o parcelamento. Então tem vários cenários aí que pode ocorrer, tá? Pode ser que você não colocou a conta corrente certa quando você fez o pedido de restituição e aí o dinheiro não caiu. Mas o que é importante é que quando esse dinheiro cair, ele vem atualizado pela Selic. E aí você vai fazer esse processo competência por competência dos últimos 60 meses. Então agora imagina, né? Qual é a média, Anderson, de restituição para uma empresa que fatura 100 mil reais? Ah, não dá para falar, porque pode ser, se é um ramo de autopeça, ele tem um percentual de produto monofásico. Se é, por exemplo, medicamentos, é outro percentual. Então não dá. Mas eu posso te falar, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Ó. Nós fizemos 82 lojas de autopeças em um mês. Nós recuperamos 1.800.000, tá? Então essa é uma referência que eu já dou para vocês. Aí você fala assim, Anderson, quanto que eu ganho nisso? A gente cobra em média 25% a 30%, tá? Então, vamos fazer essa conta? Para a gente saber mais ou menos quanto que a Arte Fiscal ganhou nesse trabalho. Então, por exemplo, ela recolheu, né? Recuperou, Anderson. Recuperou 1.800.000, né? Nós cobramos na época 25%, que isso vai dar 450 mil reais em 82 processos, né? Que foram realizados em um mês. Pergunto para vocês, quantos escritórios que vocês conhecem que faturam isso no ano? Não é uma realidade, às vezes, de um faturamento no ano, que, às vezes, o cara tem que arcar com recálculo de guia, é um cara desmotivado, né, porque está ali preso na operação, não consegue vender. É ou não é negócio? É? Então, isso aqui é um ponto bem importante. Bom, espero que você tenha entendido como que funciona todo esse trabalho aqui do PIS e COFINS monofásico, pelo menos o entendimento da situação. Por onde que eu vou começar a olhar, tá? Você vai abrir o seu Excel, ok? Você vai abrir aqui o Excel. Aí você vai ter aqui uma telinha aqui e aqui, ó, tem esse cara desenvolvedor. Pode ser que ele não apareça aí para você. O que que você tem que fazer? Ó, você tem que vir aqui em arquivo, opções, tá? Vai vir aqui, ó, personalizar faixa de opções e vai clicar nesse cara aqui, ó, tá? Desenvolvedor. Se ele tiver sem clique, você clica aqui, aí você vai dar OK e vai aparecer essa abinha aqui para você. Bacana. Você vai clicar aqui em código-fonte, tá? E vai clicar aqui em mapas XML, ok? Eu vou excluir esse aqui, porque aqui, tá? E vou adicionar. E aí eu vou buscar aonde ele está salvo, né? Eu já deixei salvo aqui. Uma coisa muito importante, ó.
você pega o maior tamanho, tá? Então, o maior tamanho aqui, ó, você vai pegar só o primeiro, do maior tamanho, ó, e você vai abrir. Ok, ok, você trouxe ele para cá, ó. Quando você abriu, você vai pegar esse cara e vai puxar para cá, ó. Você vai trazer toda a estrutura daqui. Pronto. Agora é só você clicar em desenvolvedor de novo, você vai importar, o Ctrl A aqui, ó, seleciona todos os arquivos e você clica em importar. Eu só não vou clicar em importar aqui para vocês, pelo seguinte, quando você clica em importar, ele vai ficar reprocessando para transformar em Excel. Então, eu já trouxe aqui, ó, uma planilhinha aqui já formatada, como ela vai ficar, tá? Depois que você fizer todo esse passo a passo que eu falei. Então, o que que você vai analisar aqui? Aqui está toda a estrutura do XML. Aqui está tudo que contém lá no XML. Olha quanta informação boa nós temos aqui. Quem é o cara mais importante para nós aqui, ó? Para a gente falar de PIS e COFINS monofásico? O NCM, tá? O NCM é a classificação fiscal do produto. Ele fala perante a TIP, né, perante a tabela de incidência dos produtos industrializados, qual é a alíquota desse produto e qual é a descrição dentro da TIP. Porém, a TIP é para IPI. Só que ela é nossa referência para tudo, tá? Uma coisa que eu não quero que vocês se confundam. Dentro do Simples Nacional, produtos que são tributados à alíquota zero, eles não podem ser segregados no Simples Nacional. No presumido pode, no Simples não. Produto monofásico pode ser segregado. O alíquota zero, não, ok? Não confundam o alíquota zero da TIP com o alíquota zero do PIS e COFINS. O alíquota zero do PIS e COFINS é uma coisa, o que está na TIP é do IPI. Então, lá na TIP, que é a tabela de incidência do IPI, lá você só vai ter a classificação fiscal e descrição que importa para você, tá? Que fique claro isso. E olha que bacana, olha se eu tivesse um Anderson na minha vida naquela época. Olha que simples que você vai fazer, ó. Eu peguei aqui um movimento de um dia, ó. Você seleciona, né? Ctrl C, você vai vir aqui na sua planilhinha, você vai colar aqui, ó. Ctrl V. Ele já informa automaticamente se esse produto é ou não monofásico. Olha aqui, ó. Não, sim, não, sim, não, sim. Tá vendo? Então aqui, ó, ele vai mostrar para você pela NCM o que é e o que não é monofásico. E olha que bacana, mais ainda. Aí o que que eu vou fazer? Vou pegar o valor do produto. Ó, Ctrl C, vou na minha planilha de apuração e vou colocar o valor. Olha que bonitinho que ficou e tudo isso daqui, ó. Eu já tenho o valor aqui informado para cada NCM. E depois você pode completar aqui com a data, com a descrição do item, ó. Apesar que já está até aqui a descrição do item, porque ele já traz sobre a tabela que a gente utiliza, que já está cadastrada para você, tá? Aqui estão 100% dos produtos monofásicos. Ah, Anderson, eu quero saber se o produto é ou não monofásico, tira a tabela. Você pode ir na legislação de cada segmento, ou você pode utilizar a tabela 4.3.10 do SPED. Lá tem todos os produtos monofásicos, tá? Olha que bacana que ficou isso quando você vem aqui para resultado. Ele mostra o que é monofásico e o que não é monofásico. Então, esse sim aqui, ó, ele me traz até o faturamento por NCM. E aqui o não é o que não é monofásico e o que é tributado. Simples assim, tá? E o que que você vai fazer agora? Qual que é o seu próximo passo? Eu vou escrever aqui para você, ó. Você vai entrar no ECAC, no portal, desculpa, do Simples Nacional. Você vai retificar mês a mês, tá? Que você apurou. Mês a mês que foi apurado, tá? Competência por competência. E vai fazer o pedido de restituição ou compensação.
no portal do Simples Nacional. Então, veja bem, você vai entrar no portal do Simples Nacional e vai retificar mês a mês do que foi apurado. Então, imagina aqui, ó, eu estou fazendo janeiro de 2018. Então, eu vou em janeiro de 2018, eu tenho um faturamento bruto, informado, 100% tributado, e aí eu vou segregar. Eu vou falar, olha, no mês de janeiro de 2018, o valor monofásico é 2.334,29 e o valor não monofásico, 100% tributado, é 562,59. Então, automaticamente, o PGDAS vai excluir a contribuição do PIS e da COFINS para essa base de cálculo. Aí eu vou ter uma declaração inferior do que foi pago na época. Essa diferença de valor é o que é o meu crédito, que se eu vou fazer o pedido de restituição, porque já vai aparecer, depois que você retifica o PGDAS, depois de minutos, já vai aparecer aí o crédito lá apurado, e você vai colocar a agência e conta que você quer que seja restituído. E, em média de 30 dias a 40 dias, esse dinheiro vai estar na conta do seu cliente, conta corrente. Se você fizer dos últimos 60 meses, serão 60 depósitos. Aí tem particularidades, se há parcelamento, se há débitos ativos, que não dá para a gente tratar tudo em uma única aula, né? Mas é importante que você pode fazer. Ah, eu quero compensar esse valor, Anderson, eu não quero fazer pedido de restituição. Você pode, mas o pedido de compensação, ele só pode compensar PIS com PIS e COFINS com COFINS. Ao invés de você fazer o pedido de restituição, você faz o pedido de compensação. E você compensa PIS com PIS, COFINS com COFINS, que é a mesma coisa que vai acontecer com o ICMS-ST. O ICMS-ST acontece o seguinte, ó. Vou parar de compartilhar essa tela aqui e vou voltar na nossa planilhinha lá. Eu já estava na planilha, né? Eu deveria ter mantido ela aqui, desculpa. Vamos lá, ó. Aqui, ó, esses CFOPs aqui, ó, é o que determina se 502 é o produto que não foi que ele não é substituição tributária. E o 5405 significa que ele é substituição tributária. Tudo que está 5405 para efeito de ICMS significa que não há recolhimento de ICMS aqui. O que acontece muitas vezes é que as empresas tributam jogando 100% 502. Então, eu analiso se a CNCM é ou não substituição tributária e faço a retificação do PGDAS da mesma forma. Faço a segregação dos valores, retificando o PGDAS, e aí eu faço o pedido de compensação ICMS com ICMS, tá? ICMS não compensa todos os tributos do DAS, tá? ICMS com ICMS. Ou eu faço o pedido de restituição, mas é direto no Estado. Eu não faço pelo portal do Simples Nacional. A compensação, sim. Agora, o pedido, não, tá? Então, eu acho que aqui já te dá um norte para você começar a fazer o seu trabalho. O próximo passo aqui, como eu falei, é apurar, segregou, identificou, retifica o PGDAS, faz o pedido de restituição ou compensação e aguarda o dinheiro cair em conta e cobra os seus honorários, tá? Que em média em torno de 30% do valor. ICMS, lembrando que vai pela compensação, o pedido de restituição no Estado é mais demorado. Então, se ele tem débito de ICMS dentro do DAS, você compensa ICMS com ICMS. Eu espero que tudo isso tenha clareado para você e todo esse material você tem total acesso, tá bom? Então vamos lá que eu tenho mais conteúdo para te passar ainda nessa aula. Bom, voltando agora aqui comigo, ó, perceba que nada disso que nós falamos até agora é um bicho de 7 cabeças. E agora com todo esse modelo prático, e eu não só entreguei como eu fiz junto com você. Mostrei que é capaz de proporcionar, você pode proporcionar isso aos seus clientes, aos novos clientes dentro do seu próprio negócio. E isso não pode ser aproveitado só por quem já está dentro do mercado, como também para quem quer entrar nessa carreira. Já entra com o pé direito, já entra com os 2 pés no peito logo, já entra arrebentando, faz o cliente entrar ganhando dinheiro dentro do seu negócio. Apesar de muitos contadores e advogados que atuam com recuperação de PIS e COFINS, assim como o ICMS, não possuem um método organizado como esse. E agora que possui isso em mãos, chegou a hora de ir atrás dessas empresas e buscar esses créditos que foram pagos indevidamente. Tá aí, olha, vou falar uma coisa para você. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Ó. Faça esse raciocínio aqui comigo. Imagina
uma empresa de, sei lá, farmácia. Imagina uma farmácia agora aqui, ó. Imagina quando você está saindo do seu trabalho ou você está indo para um lazer com seu filho. Imagina um caminho que você vai percorrer no mínimo 5 quilômetros. No mínimo 5 quilômetros. Imagina quantas farmácias você passou por esse caminho. Agora imagina quantas empresas existem no raio maior. Agora imagina todos aqueles segmentos que nós falamos em um raio maior. E tem gente que vem me falar que esse trabalho do PIS e COFINS Monofásico está obsoleto, que tem muita gente fazendo, não tem mais comércio. Pelo amor de Deus, se eu tivesse feito todos esses comércios, meus alunos tivessem feito todos esses comércios que existem, com certeza nós estaríamos todos lá, ó, no Caribe agora. Não estaríamos mais falando sobre esse assunto. Mas não, nós não atingimos nenhum grão de areia do oceano, você pode ter certeza disso. Ainda existe muito para ser explorado e é por isso que eu estou passando esse conhecimento para que você venha explorar esse mercado junto comigo, tá? Então na próxima aula eu vou te mostrar a minha metodologia que já recuperou mais de 200 milhões de crédito tributário e foi capaz de me colocar no radar do mercado nacional de recuperação tributária, tá? Será tudo feito de forma prática, como você vivenciou aqui na primeira aula, tá? Da mesma forma que você está vendo, com toda a base necessária para começar e você que já atua nesse mercado possa se reinventar com uma nova estratégia. Eu vou te ensinar o modelo que eu uso na arte fiscal, tá? Agora uma coisa importante para você, que você faça por mim, tá? É muito importante que você faça isso. É deixar o seu comentário logo abaixo desse vídeo e me dar a sua opinião sobre o que você achou até aqui dessa aula, tá? Vou procurar responder, claro, todos os comentários, tá? Pessoalmente. E aproveitem para divulgar essa aula, para que outros contadores, outros advogados, outros profissionais das nossas áreas, que atuam também, né, nessa área, ou que estejam iniciando, possam se beneficiar desse conhecimento, tá? Para que você também possa ajudar essas pessoas. Eu quero ver se nós conseguimos levar essa série para o máximo de pessoas possíveis e eu preciso de você nessa ajuda. Então, eu fico muito grato, tá? Eu fico muito grato por você até aqui. E se por acaso você tiver sócios, convide ele também para assistir essa série junto com vocês. É muito importante que vocês estejam alinhados. É muito importante que a sua equipe faça parte desse processo junto com você, tá bom? Eu espero que isso tenha contribuído muito para o seu negócio, para o seu escritório. Desejo muito sucesso para você e nos vemos amanhã na próxima aula. Fica com Deus e eu estou aqui ansioso já aguardando para a nossa próxima aula. Até mais!